pessoas e, como vocês devem lembrar, a última pergunta do nosso bloco anterior foi: fiz um Pix errado, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, doutor Sávio? É aquela velha história do achado não é roubado, ela se aplica também no Pix errado. Você não pode se apropriar de coisa alheia à vida mediante erro. É no caso do Pix que você recebeu indevido. No próprio aplicativo já tem a opção de você devolver um Pix que chegou por engano ali. Ele pergunta já imediatamente se você não quer fazer a devolução daquela quantia. No caso de você ter feito um Pix errado, a primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com a instituição para pedir uma intermediação com aquela pessoa que recebeu para que ela devolva aqueles valores. Caso a pessoa se negue, depois dessa intermediação, aí você deve fazer um boletim de ocorrência, porque ela está se apropriando de coisa à vida mediante erro. Então isso é um crime e ela deve responder por isso. E isso não exclui também a possibilidade dela responder na esfera civil, que é a pessoa ajuizar uma demanda civil para reaver aqueles valores. Isso. Na verdade, aquela coisa, se for no caso lá que depositou pro parente, já liga pro parente e fala, me devolve. Né? Empresas que às vezes têm uma extensa lista ali de fornecedor, né, que tem compromissos a pagar, às vezes fez um Pix errado, você tem um contato da pessoa, já liga imediatamente. Não conseguiu, liga no banco, faz o bloqueio aí, porque eu fiz errado aqui, vê como é que a gente vai fazer, né, e tentar imediatamente, né, e se for um lapso de temporal um pouco maior, às vezes por um desconhecido, você não conhece, né, uma pessoa que às vezes age de má fé, aí você vai ter todo aquele percalço de juntar a documentação, cobrar na via judicial, né, entrar dentro de um processo judicial, do jogo do processo. Assim, a intenção fez um Pix errado, imediatamente corra atrás para tentar resolver ele na política da boa vizinhança. Muitas chaves são o próprio número de telefone da pessoa, né? Tem como você entrar em contato, também, né? Mandar uma mensagem, tentar ligar para tentar reaver de forma amigável, porque eu acredito que não vale a pena a pessoa, às vezes, ter uma ficha criminal que é limpa, sujar com uma questão... pode-se dizer besta, um Pix devolvido às vezes é 50, 100 reais, você vai criar complicação na justiça por causa de um valor desse, eu acredito que não vale a pena. Então, se você aí receber um Pix que de forma enganada, devolve imediatamente, vai lá no aplicativo, devolve e evita problema, porque pode sair bem mais caro depois. Tem que lembrar, né, e frisar das consequências para essa pessoa que não devolve, né? Você está sujeito a responder criminalmente, civilmente, aí você vai ter custos. Além de você ter que devolver, muitas vezes corrigido, atualizado, você vai ter custo com advogado, com custos processuais, com sucumbência. Então, assim, não recomenda-se que você fique com esses valores. A recomendação nunca fique com o que não é seu. E os doutores, como operadores do direito, quais as dicas vocês poderiam dar para que os nossos telespectadores pudessem ter uma maior segurança no manuseio do Pix? Na verdade, atenção, né? Atenção quando você for fazer qualquer transferência, olhar ali o nome do beneficiário, ver se de fato é a pessoa que você quer passar, ficar muito atento a todo e qualquer mínimo estranheza, pessoa entrando em contato, né, instituição financeira entrando em contato, pedindo dados pessoais, dados sensíveis, né, que isso não acontece. Às vezes você ali passa despercebido, passa uma informação, com essa informação os criminosos lá, eles já são especializados em, né? Então, assim, tomar muito cuidado. Aquele conhecido que chega no WhatsApp pedindo para você efetuar o pagamento de um boleto, porque o aplicativo dele está travado. Liga para ele, tenta fazer uma chamada de vídeo, confirma que realmente é essa pessoa antes de fazer esse tipo de transação. Então, a dica principal é observar. E porque eu vejo que as pessoas têm o costume de só pedir a chave. Me passa seu Pix. A pessoa passa o número, a outra digita, coloca o valor, nem observa. Quando você for pedir a informação Pix, você pede a chave, você pergunta o nome completo da pessoa e a instituição financeira que está cadastrada naquela chave, porque você confere no aplicativo se a chave está certa, o valor está correto, se é o banco que a pessoa te informou e se é o nome completo dela. Com todas essas informações, dificilmente você vai cair em erro. Especial também para os idosos, né? Família, às vezes eu sou ali um bandido, um criminoso, pega e manda uma mensagem ali pro seu avô, pra sua avó, ele vê a tua foto no WhatsApp e fala, não, tá pedindo dinheiro, vou fazer agora. Eu conscientizar, né? Falar, olha, se eu te pedir dinheiro, me liga, pelo amor de Deus, para não ter um prejuízo. Justamente para ver o que está acontecendo. Porque querendo ou não, sempre que você passa por isso,
é uma situação desgastante, é constrangedora. Às vezes, no último dos casos, você tem que... No último não, né? Tem que ser um dos primeiros, né? A partir do momento que você não resolve, levar isso por um advogado, por um profissional que vai cuidar disso para fim de que você consiga reaver esses valores, né? Então, assim, tomar muito cuidado, avisar a família e torcer aí para não passar por esses problemas. Pelos meios legais, recuperar a quantia e o prejuízo ser menor. Estamos já caminhando para o final do nosso programa e, como sempre, como todos vocês acompanharam no nosso último programa, nós debatemos um caso real de grande repercussão. E o caso que nós trazemos hoje e peço licença para não citar os nomes porque ele é amplamente conhecido, mas uma determinada emissora de TV fez o repasse de R$318 mil via Pix para um homem. E aí? Como, à luz do direito, como que procedeu, se de fato essa pessoa estava certa quando ela alegava que o dinheiro era dela, porque a outra passou por livre e espontânea vontade, né? Como que terminou esse caso, porque muitas pessoas sabem o início, mas infelizmente não sabem como termina a história. Na verdade, ainda bem que foi uma emissora, né? Porque pelo valor, às vezes, seria economia guardada aí por uma vida inteira. E, na verdade, volta naquela questão que a gente até comentou aqui. Às vezes, você pega uma emissora de TV que tem diversas obrigações diariamente a fazer, né? Então, muito provavelmente, por um erro humano, em vez de você cumprir a obrigação com o fulano, você passa um Pix para uma pessoa que não tem nada a ver, né? Aí volta aquelas observações. O pessoal lá do financeiro, da emissora, já entrar em contato, tentar resolver de forma administrativa, né? De forma amigável. Uma vez que isso não é possível, provavelmente eles tomaram todos os cuidados, né? De ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, fazer as reclamações perante os órgãos aí competentes e imediatamente ingressar em juízo. Porque nesse caso entra um caso interessante, porque quem recebeu, a princípio, não foi uma pessoa física e, ao que tudo indica, sem um erro do banco, que era uma movimentação típica, né? Todo mundo tem a senha, desse porte consegue uma emissora faz desse. uma transferência. Qual a responsabilidade do banco? A princípio, nenhuma. Então, o banco não tem o dever de indenizar. Então, a emissora teve que ir atrás de quem? Da pessoa que recebeu. E aí entra o risco da pessoa pegar e se desfazer do dinheiro. Por isso que você tem que imediatamente ir atrás do seu advogado, levar toda a documentação, né, o máximo que você conseguir, para ele entrar na justiça, muitas vezes pedindo aí um pedido liminar, cautelar, para, né, segurar esse valor, porque senão a pessoa se desfaz do recurso para você conseguir uma decisão que obrigue ele a pagar, para depois você receber, aí muitas vezes pode, né, ser um pouco mais complicado. Entrar os meios coercitivos aí de penhora, enfim, meios atípicos de execução, enfim. Eu percebo que as pessoas têm uma visão de que eu vou entrar com um processo contra alguém e eu vou ganhar a causa e quando eu ganhar, imediatamente ela vai me pagar e nem sempre é assim. Para a pessoa te pagar, ela tem que ter meios suficientes para te pagar. E às vezes se a pessoa já tivesse desfeito daquela quantia, não tem bens no nome dela, então isso vai dificultando o processo para você receber de volta esses valores. Então eu acredito que nesse caso de grande repercussão, que essa grande emissora, eu acredito que eles tomaram as medidas imediatamente, juntaram todas as provas, tentaram todos os meios legais e, como não conseguiram resolver de forma extrajudicial, acabaram ingressando com a ação judicial e que teve um desfecho que todo mundo já imaginava, que a parte foi condenada a devolver os valores. Então ele teve que devolver. Não tem essa conversa de, caiu na minha conta, é meu. Não, tem que devolver. É muito importante porque volta o caso que a gente conversou há pouco, né? As pessoas querem se apropriar daquilo que não é delas. E fica a impressão de que ele sabia que é uma grande empresa, que realmente movimenta um grande volume de dinheiro, de finanças, e ele quis aproveitar de alguma forma, mas... como a justiça, como a gente sempre diz, a justiça pode até demorar um pouquinho, mas a gente sempre busca com o melhor e o correto à luz da lei. Ele foi condenado à devolução com juros, correção monetária, né, e uma série de questões. Acabou que se dando mal, porque qual era o valor? 318 mil. 318 mil. Ele praticamente perdeu a ação. Se o juiz tiver fixado lá 10% de honorário de sucumbência, que é o que a pessoa tem que pagar quando perde, 10% de 300 mil, que ele vai ter que pagar além das custas e tudo mais. Sinais, então, para ele saiu caro. Mais atualização monetária do valor. Isso.
Então, isso é muito importante. Reiteramos, né? Não fique com o que não é seu. Queira apenas o seu e muito cuidado, sempre muita cautela quando for operar o Pix, porque, de fato, essa inovação veio para ficar. Né? Nós não conseguimos mais ter uma vida sem o Pix, pela facilidade, mas claro também que com a facilidade nós precisamos redobrar a atenção e o cuidado, e em especial as pessoas que já têm mais idade, né, ter muito cuidado, como o doutor Caio falou há pouco, em relação a pessoas pedirem dinheiro, se passando por netos, filhos, sobrinhos. Tudo isso é muito importante, essa cautela. Encerramos por aqui hoje. Quero agradecer demais ao doutor Sávio Abreu pela presença. Muito obrigado, doutor. Quero agradecer também ao doutor Caio. Doutor Caio, não vou pronunciar seu sobrenome correto. Leobas. É um sobrenome diferente e eu tenho propriedade para falar de nome diferente porque olha o meu, Erickson. Que nome diferente. E a palavra final está com os senhores para conversarem com os nossos telespectadores. Então, doutor Erickson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante, que isso é uma prestação de serviço social, porque isso é de interesse de todos. Porque, como eu falei lá no início, é uma questão que todo mundo deve se aprofundar no conhecimento de como agir quando se deparar com as situações, ou você ou uma pessoa conhecida. Então, quanto mais pessoas informadas, mais dificulta a vida dessas pessoas que tentam aplicar golpes e enganar outras pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade por estar explanando esse assunto para levar isso ao conhecimento do maior número de pessoas possíveis. Doutor Caio? De igual forma, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com os doutores, sempre uma honra, e espero que possamos, né, ter contribuído aí com todos que nos assistiram, apresentando essas informações, né, de cunho informativo. Se vier a acontecer, alguma pessoa que você conhece passou por essa situação desgastante, vão ter aí caminhos, né, para você se precaver, tentar resolver a situação e não passar por esse prejuízo. Muito cuidado com o Pix, né? E desejo muito Pix aí para todo mundo. Amém, que venha, né? Muito obrigado pela sua audiência e terminamos aqui mais uma edição do nosso Juris Toca na sua novíssima TV Tocantinense, a TV Araguaia. Muito obrigado e até a próxima.